Olá, seja bem-vindo. Esta é a aula 7.1 do curso de Programação para Dispositivos Móveis e ele vai falar sobre a segunda parte de persistência no Android. Nessa segunda parte nós iremos falar sobre o banco de dados SQLite. E esse banco de dados SQLite permite a gente construir aplicações que gravem informações em um banco de dados relacional com a mesma estrutura que nós já conhecemos, por exemplo, de um MySQL, de um SQL Server. A dificuldade, por assim dizer, o grande problema desse modelo é que as informações elas ficam gravadas no celular. A desvantagem, né? Eu lembrei essa palavra agora. A desvantagem é que ele fica gravado no celular e se a pessoa desinstalar ou trocar de celular, as informações estão presas naquele aparelho fixo, né? Naquele aparelho físico. Mas você consegue gravar as informações de forma estruturada. Eu vou pedir inicialmente que você crie um projeto no Android Studio, nome de PRJ Funcionário Android. Dentro do Android Studio você vai criar 3 pacotes, o TIL, Model e DAO. Esse BLL não há necessidade, tá? Eu acabei criando ele a mais aqui, não há necessidade. O único detalhe é que na hora que você estiver criando o pacote, escolha a opção main, tá? Porque ele provavelmente deve marcar para você o teste. Então quando você vier aqui e escolher a opção new package, nesta tela escolha o main. Aí você dá um OK e logo em seguida você dá o nome para o pacote. Então você vai criar br.com.empresa, logo em seguida br.com.empresa.dao, depois br.com.empresa.model e depois br.com.empresa.til, tá? Faça isso sempre clicando aqui, ó, em cima da pasta Java Package e digitando o nome completo do pacote, certo? Bom, feito isso, você vai ter esses 3 pacotes disponíveis aqui. Vamos começar por esse pacote util. Dentro do pacote util, eu tenho uma classe chamada MySQLite Helper, que ele extends SQLite Open Helper. Nessa classe, ela é responsável por construir o database, construir o banco de dados para a gente poder utilizar, tá? E criar as tabelas que vão existir dentro dele. Então, primeira coisa, nós criamos aqui uma constante chamada database name. O nome que eu estou dando para ela é bd_funcionário_db. E no método construtor dele, eu chamo o contexto que ele tem a capacidade de criar essa base de dados para a gente. Uma vez que a base de dados ela for criada, ele vai chamar o método onCreate. Este método onCreate, um detalhe, antes disso, o método construtor, super construtor dele, ele somente cria essa base de dados caso ela não exista. Se ela já existir, ele não vai sobrescrever, então não há nenhum problema em relação a isso. Logo em seguida, nós temos o método onCreate. Dentro do método onCreate, ele verifica se a tabela do banco de dados chamada TB funcionário existe. Caso ela não exista, ele vai construir essa tabela com esses campos de coluna que você está vendo aqui. PK funcionário, nome, salário, valor das horas extras, quantidade das horas extras. Por que eu estou falando com vocês esse if not exists? Isso vai acontecer por conta do seguinte: toda vez que o aplicativo for executado, a classe MySQLHelper vai ser executada. E dentro da classe MySQLHelper, o método construtor dela vai ser executado e o método onCreate o será. Isso significa que toda vez que o seu aplicativo for executado, ele vai analisar o aplicativo já foi instalado anteriormente e as tabelas e o banco de dados já foi criado. Se sim, ele não vai sobrescrever. Se não, ele vai fazer isso pela primeira vez para você. Então, por isso que eu estou utilizando esse if not exists para verificar se a tabela já existir. Eu não vou sobrescrever, porque senão eu vou perder as informações. Bom, eu estou utilizando aqui um modelo de desenvolvimento bem parecido com DAO Factory, em que eu separo a persistência das informações em camadas. No caso, eu separei em 2 camadas, uma chamada Model e uma outra chamada DAO. Observa que na tabela TB funcionário, eu tenho estes campos, essas colunas que nós estamos marcando aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma simetria a partir desta tabela. Então lá no pacote Model,
Você vai criar uma nova classe chamada funcionário e você vai ver que essa classe funcionário ela vai ser um espelho daquela tabela TB funcionário. Então perceba, PK funcionário inteiro, nome varchar, salário real, valor das horas extras real e quantidade de horas extras integer. Nós olhando aqui para a classe funcionário, você vai ver que ele repete exatamente as mesmas colunas, ele só altera os tipos de dados para serem compatíveis com a linguagem Java. O restante daqui para baixo é uma classe Pojo normal, com os métodos get e set e os construtores definidos para ele aqui, o construtor mínimo até o construtor máximo definido para ele. Então a gente faz uma analogia da tabela no banco de dados que a gente chama de 1 para 1. Se eu tenho uma tabela, eu tenho uma classe. É a forma mais simples de fazer esse mapeamento objeto relacional. Tá? Não é o ideal, mas para esse exemplo aqui ele vai se adequar muito bem. Então eu faço 1 para 1. Eu tenho uma TB funcionário, eu vou ter uma classe funcionário. As colunas da TB funcionário, elas vão estar como campos, como atributos da classe funcionário. Feito isso, perfeito. Nós já temos uma MySQL Helper, que é o responsável por criar o banco de dados quando for necessário. E nós temos também uma classe funcionário, que é um espelho da principal tabela que nós temos no banco de dados. Logo em seguida, você vai ter que criar uma outra classe chamada funcionário DO. O DO vem de Data Access Object. E o que nós temos dentro dessa funcionário DAO? Eu tenho, primeiramente, a recuperação do contexto em que o banco de dados está criado, já foi criado, ele faz isso chamando uma MySQL Helper, então ele vai ver que já existe uma base de dados chamada BD funcionário e vai trabalhar em cima dessa base de dados BD funcionário, e dentro dela eu tenho alguns métodos super importantes. Eu tenho os métodos de, deixa eu só recolher ele aqui para ficar bacana, gravar, recuperar todos, recuperar um passando com a chave do funcionário, recuperar um passando o nome do funcionário, alterar e deletar. Estes métodos são os métodos de SQL que nós vamos utilizar para manipular o banco de dados. Então, se eu ver aqui no gravar, eu coloquei comentado para facilitar depois o estudo de vocês. Tá? Primeiro, ele recupera uma referência do banco de dados, prepara um content value para os parâmetros de insert. Content value você pode imaginá-lo como sendo um mapa em que você tem uma chave e você tem um valor. Então eu tenho aqui a chave, que é nome, e eu tenho o valor, que é o func.getNome, que é o nome do funcionário que eu vou jogar para persistência. Este nome, que é a chave que você está vendo aqui, é exatamente o que está vindo como coluna do banco de dados. Eu repito os mesmos valores para ele, não faço o PK funcionário, porque esse aqui eu coloquei como autoincremente, então ele sozinho vai gerenciar esta chave para mim. Logo em seguida eu coloco o salário, valor dos horas extras, jogo tudo isso dentro desse content value, e logo em seguida eu mando inserir no banco de dados através do método db.insert na classe funcionário, passando como parâmetro o meu content value. Fecho, acabei de gravar no banco de dados. Se eu quiser deletar essa informação, eu preciso receber como parâmetro o meu funcionário. Logo em seguida, eu chamo o delete e passo a PK do funcionário como sendo o parâmetro que vai fazer o delete. Então observa que tanto no método gravar quanto no método deletar, eu não estou utilizando o SQL. Eu estou utilizando os próprios comandos internos do MySQL, do SQLite, para ele poder fazer essa persistência ou essa deleção dos dados. Eu posso trabalhar também com os comandos SQL, mas nesses exemplos eu estou passando para vocês já esses comandos pré-definidos. Internamente, o que ele faz? Ele recebe esse comando com seus respectivos parâmetros, monta um SQL, vai lá no banco de dados e dá um delete. Se eu quiser utilizar o SQL, vamos ver um exemplo aqui. Acho que o método recuperar todos, ele tem isso mesmo. O recuperar todos, eu tenho um comando de SQL que eu jogo dentro dele. Bom, como eu vou recuperar um funcionário, o resultado de um select asterisco na tabela funcionário nada mais é do que um array list de funcionário. Então eu vou inicialmente
recuperar, montar o meu select. Então eu faço aqui um select asterisco from tb funcionário. Logo em seguida eu recupero a referência desse banco de dados, igual eu fiz lá no método gravar, também no método deletar. Mando executar essa minha query. Quando eu executar a minha query, ele vai trazer para mim como resultado um cursor. Eu vou mover esse cursor até o começo dele e vou iterar esse cursor enquanto tiver elemento dentro dele. A cada interação eu monto um objeto func a partir da classe funcionário, populo ele com os dados que estão vindo no banco de dados na sequência em que eu criei as colunas. Então essa aqui é a coluna 0, 1, 2, 3 e 4. Então eu tenho aqui na coluna 0, que é a APK do funcionário, o nome, o salário, o valor das horas extras, e logo em seguida adiciono esse objeto que foi criado dentro dessa iteração ao meu array list. Feito isso, eu rodo novamente esse cursor e vou fazer isso N vezes quantas forem necessárias. Para recuperar eu também estou utilizando um comando de query, em que eu passo select asterisco from tb funcionário, onde a chave do funcionário é igual a uma APK que ele passa como parâmetro, certo? Como aqui eu estou recuperando apenas um único objeto, eu não preciso de fazer um do while igual eu fiz aqui. Eu só usei esse do while no anterior porque eram vários. Como aqui é apenas um único objeto, eu pego o objeto que eu acabei de recuperar do banco de dados e devolvo ele, né, para a minha aplicação. Para recuperar utilizando o nome, eu também tenho um comando aqui já pronto, também uso select asterisco, onde eu quero recuperar pelo nome. E para fazer o update, eu utilizo para isso o próprio content values, fazendo um método update em cima dele. Com isso, essas informações elas estão disponíveis aqui também na apostila, na sequência, tá? Ele vai explicando este passo a passo aqui dessas informações. Com isso, qual que é o próximo passo? Desenhar uma interface gráfica que vai chamar esses métodos DAO e vão fazer a persistência ou recuperação dos dados. Para esse momento, eu gostaria que vocês repetissem este código, construíssem essas telinhas que vão ter a capacidade de gravar e recuperar, deletar, alterar. Isso vai dar um pouquinho de trabalho, mas vocês podem ir treinando, porque o projeto final dessa disciplina vai ter algo parecido com isso também. Certo? Então nós finalizamos aqui a nossa aula de persistência de dados. Um grande abraço a todos.